senhor Emir Diniz Costa Júnior. A qualificação dele se abre só para mim, José. O senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo? Sabe do que está sendo acusado nesse processo, está apto a ser interrogado nessa data, né? Eu vou genericamente perguntar qual que eram as atribuições do senhor na época dos fatos que são imputados, em 2010, final de 2010, começo de 2011, quais que eram as atribuições do senhor, do que o senhor sobrevivia. Bom, boa tarde, eu sou engenheiro civil, trabalho na Odebrecht desde 1985, hoje em dia não trabalho mais. Naquela época eu era responsável pelas obras de uma estação de tratamento de esgoto do projeto Aquapolo, que ficava na divisa entre São Caetano e São Paulo. Uma obra privada da empresa para fornecimento de água de reuso. Eu só tinha esquecido de alertar o senhor que o senhor tem um acordo de colaboração, né, com o Supremo, e por conta disso o senhor se comprometeu a falar a verdade sob pena de revogação do acordo, né? E o senhor trabalhava há quanto tempo na época na Odebrecht? Naquela época, de 2010 a 85, eram 25 anos. Naquela época eu tinha 25 anos de empresa. Já como engenheiro? Como engenheiro civil. Durante o mês de dezembro, segundo relatou o senhor no processo de investigação, o senhor foi chamado pelo seu superior para uma tarefa específica. Isso, na época meu superior era o engenheiro Carlos Armando Pascoal, era o diretor superintendente da região de São Paulo e Sul, e o meu escritório ficava na obra, né, ali, como eu disse, no Aquapolo, e ele me chamou no escritório central da empresa, que ficava no edifício Eldorado, em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros. Então ele me chamou no seu escritório e me disse que precisava que eu destacasse uma pessoa, um engenheiro de confiança, para que a gente fizesse uma reforma no sítio em Atibaia, que seria usado pelo presidente Lula na época, e que eu procurasse na época uma pessoa designada Aurélio, Rogério Aurélio, e que me passou então um papelzinho com o seu telefone para que eu pudesse mandar na época então o engenheiro Frederico, que foi testemunha nesse processo. Senhor, ele foi ouvido como testemunha, mas foi o senhor que escolheu o Frederico ou o Carlos já tinha escolhido? Não, nós dois chegamos à conclusão que ele era a pessoa indicada, porque o Frederico ele é engenheiro civil, trabalhou na área de imobiliária da empresa por muito tempo, também tinha nessa época seus mais de 25 anos, ele é um pouco mais velho que eu, e ele estava acostumado a fazer obras de edificação. Tá. Logo a primeira vez que o senhor Carlos lhe chamou, já foi lhe dito que era uma obra num sítio para o presidente. Exatamente. Então já no primeiro contato, o senhor já sabia que a obra era para o senhor presidente à época, e dentro das atribuições que o senhor tinha até então, com 25 anos de casa, o senhor já tinha feito alguma tarefa semelhante? Não. Não? Eu comecei na empresa na área de produção, na área de obras, depois passei para a área técnica, a área de projetos, depois passei para a área de engenharia, e quando eu fui para o exterior, eu fui para o exterior em 93, comecei em 85, 93 eu fui transferido para o exterior, aí trabalhei em várias obras de estrada, de saneamento, túneis, hidrelétricas, metrô. Nunca tinha trabalhado em obras de edificação e tampouco tinha feito reformas de por residências. Favor, nem a favor de ninguém. Nem a favor de ninguém. E nesse caso específico, lhe foi pedido então para chamar um engenheiro para responder, mas o senhor ficava responsável pelo andamento? Eu era o responsável pela obra do Aquapolo. Na empresa, a hierarquia era abaixo do Carlos Armando, era eu, e o Frederico, ele era meu liderado na época. Tá. Com relação às orientações que constam no seu depoimento, que o Frederico também falou no depoimento dele, de que não houvesse, durante a execução da obra, qualquer identificação da Odebrecht, isso já foi dito logo de início? Ele me passou orientação que, em primeiro lugar, é claro que ia ser tratado de forma sigilosa, confidencial, que eu não... Então, já no primeiro contato, Sim. ele falou, eu vou te passar uma tarefa sigilosa, confidencial. Isso. Tá.
me disse, inclusive, que não usasse nenhum dinheiro da contabilidade da empresa, que eu procurasse uma pessoa, na época era Lúcia Tavares. Na época eu imaginava que fosse da tesouraria da empresa, né? Que ele me mandou ligar para ela e pedir o dinheiro que fosse necessário para fazer o trabalho. Ela ia me mandar entregar em dinheiro. E que eu usasse só esse dinheiro em efetivo para fazer os cargos da obra. Então, e com relação à mão de obra, o que aconteceu? A gente estava numa época da obra, no final de dezembro, perto das férias. Essa obra estava de acordo com o andamento, estava bem adiantada, a gente não tinha problema. Eu ia dar, inclusive, férias coletivas no final do ano, Natal e Ano Novo. Então, eu mesmo falei para ele que a gente podia pegar um pouco de gente de confiança da obra, né? Porque ia ser muito difícil fazer essa obra posteriormente. Desculpa. Eu vou adiantando assim, quando o Frederico depois foi lá falar com o Aurélio, que o Aurélio pediu que os trabalhos fossem feitos até o final do ano, que era para quando o senhor presidente saísse do cargo, ele já fosse desfrutar lá do sítio. Então, não ia dar tempo mesmo de ser feito, né? O Frederico me falou isso, e a gente então escolheu lá da obra uma equipe que a obra tinha concreto, tinha acabamento, um pouco de acabamento, tinha lá um prédio administrativo. Então, era terminar uma obra começada. Não, eu falo assim, a obra do Aquapolo, tá. Ela tinha pedreiros, tinha carpinteiros, tinha gente de edificação, apesar de não ser uma obra de edificação. Então nós escolhemos lá alguns pedreiros, alguns armadores, alguns carpinteiros e levamos para lá. E posteriormente o Frederico viu que não ia conseguir fazer com a equipe que a gente tinha e me pediu autorização para a gente indicar um empreiteiro que já tinha trabalhado para a gente, o senhor Carlos Rodrigues do Prado, que também já foi ouvido nos autos. Ele disponibilizou aí umas 10 pessoas da equipe dele também para trabalhar nessa obra. O senhor relatou que, dentre as notas que o senhor entregou para o senhor Roberto Teixeira, o senhor se deparou na imprensa com a menção de alguma delas na busca e apreensão no apartamento do senhor ex-presidente. É isso? Na época que esse assunto veio à tona, né, que estava a investigação da polícia e tudo, eu vi um dia no jornal que numa busca e apreensão na casa do presidente tinham sido encontradas várias notas do sítio. E eu lembrava dessa da porta, que era uma porta lá da entrada, grande, não sei o que tava, e eu lembrava do nome do Paulo Cantovic, que saiu lá na... Então, o senhor lembra que essa nota de aquisição da porta do sítio, que foi apreendida no apartamento do senhor ex-presidente, era uma das que estava no envelope. Entregou para o senhor Roberto Teixeira. Isso. Tá. Não sei se ficou mais alguma questão. Teve uma questão que eu reportei depois do meu depoimento, foi que eu encontrei nesse meu dever de colaborador, assinado com a Procuradoria, tinha o dever de apresentar provas de corroboração. Então eu lembrei que o meu motorista, como eu não enxergo, eu sempre tive motorista na empresa. Uma diferença que fizeram comigo. Como eu não posso dirigir, né? Enxergar, eu enxergo. Mas, então eu tinha um motorista. E esse motorista foi quem me levou a primeira vez no escritório do Dr. Teixeira. E eu lembro que, da primeira vez, eu esqueci de pedir aqueles selinhos que você pede de estacionamento quando você vai no prédio, lá no escritório. E ele pagou com o dinheiro de fundo de caixa que o motorista tinha e prestou conta. Aí eu lembrava mais ou menos da época, pedi para o Odebrecht procurar no arquivo morto da prestação de conta. Essa prestação de conta em nome desse motorista e achei lá o recibo de estacionamento dessa data de abril. Confirmando a reunião no escritório do senhor Roberto Teixeira. Confirmando que eu estive lá. Que esteve no prédio, pelo menos. Tá. E efetivamente eu sei que era. O senhor estava lá. E esse motorista era sempre o mesmo? Eu tive esse motorista depois que eu vim do Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu tive ele... Eu tive um primeiro de pouco tempo, depois eu tive ele do resto até eu me aposentar, eu fiquei com ele. Tá. Pelo Ministério Público. Boa tarde, senhor Mi. Tudo bem? Boa tarde. Senhor Mi, o senhor Frederico, você reportou o que era para ser feito lá no sítio?
Sim, logo da primeira reunião que ele teve com o senhor Aurélio pediu a ele que as seguintes obras fossem feitas. Logo na entrada do sítio do lado esquerdo, construiu uma casinha de quarto e sala e uma kitnet lá, uma cozinha, para hospedagem da segurança do senhor presidente, quando ele fosse lá. Pediu que construíssem 4 suítes, que era uma obra que já tinha sido iniciada, já estava com a fundação e a estrutura metálica pronta. Eram 4 suítes. Pediu que a gente também terminasse 2 depósitos, que depois eu fiquei sabendo que era a adega do senhor presidente, que até saiu na televisão também, teve um roubo lá, parece. E o outro era um quarto de empregada. Além disso, a reforma da piscina, que estava em vazamento, tinha um vazamento lá e precisava estender um pedacinho também, ele queria que fosse maior, fazer uma parte mais rasinha. E pediu que a gente fizesse o alambrado e o gramado de um campo de futebol que tinha lá. E pediu várias outras coisas que a gente não pôde fazer, que eram obras que envolviam terraplenagem. Na época de dezembro chove muito lá em São Paulo e a gente falou que não dava tempo de fazer, que era aumentar o tamanho de uns lagos que tem lá no sítio, queria que fizesse uma quadra de tênis também, que a gente não podia fazer, que quadra de saibro também não dá para fazer no inverno. Essas foram as obras que pediram que foram feitas. Eu vou pedir só para interromper para a gente começar um novo áudio, pelo tamanho.